Olá, então, povo da live, querido. Tudo certo? Então, boa tarde, caros presentes. Damos início ao Fórum Comunitário Virtual do CJ, Alvorada, com o tema Estratégias de Fortalecimento Comunitário frente à situação de pandemia. O objetivo deste fórum é debater os diferentes tipos de ações que podem ser realizadas ou implementadas nas comunidades em tempo de pandemia. Chamamos, então, 3 convidados que vou lhe apresentar e falar um pouco sobre eles e suas trajetórias até aqui. Vamos começar, então, por ordem alfabética. Adriana Silva Martins. Atualmente coordena o setor de extensão do Campus Alvorada, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS. É servidora da instituição desde 2015, concursada na carreira de técnico administrativo. Faz parte do Núcleo de Ações Afirmativas, o NAF, preside a Comissão de Heteroidentificação do Campus Alvorada, é membro do Conselho de Campus, e membro suplente do Conselho Superior do IFRS. É moradora de Alvorada, mãe, filha, feminista e antifascista. Tudo bom? Tudo certo? Tudo, obrigada pelo convite aí, gente. Claro. Seja bem-vinda. Também chamamos a Natiele Fagundes, graduada em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduanda em Psicopedagogia pela Uniaselv, idealizadora e fundadora do projeto Preta Sim, Moreninha Não. Oi, gente! É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Rapaz, também seja bem-vinda. Obrigada. E também chamamos o Rafa Rafuage. É MC do premiado grupo de rap Rafuage, referência nacional da cultura hip-hop. É membro do Comitê Gaúcho e impulsor do He4She da ONU Mulheres, fundador da Associação da Cultura Hip-Hop de Esteio, entidade gestora da maior casa de cultura hip-hop da América Latina, em Esteio, e do Museu do Hip-Hop RS. Consultor da articulação e mobilização do POD, é estudante de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público, é formado em Epistemologias do Sul pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. E em técnico da comunicação social, publicidade e propaganda. Produtor cultural, especialista em captação de recursos e elaboração de políticas públicas. Beleza, satisfação total, gurias, prazer. E é um prazer estar voltando aqui, conversar com a galera de Alvorada, por esse canal aqui de comunicação que vocês encontraram, e é uma baita ferramenta via YouTube, e estou muito feliz mais uma vez de poder estar conversando com vocês. Vitor, satisfação total. Rapaz, eu que agradeço, cara. Uma honra poder estar falando com todos vocês aqui. Certo. Voltando então à ordem alfabética. A Adriana, ela veio falar sobre o... Opa, perdão. Hoje ela veio falar para nós sobre a solidariedade e comunidade. Certo, Adriana? Isso aí. Tudo bom, gente? De novo, muito obrigada por ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui com a comunidade de Alvorada. Eu venho, nesse momento, falando um pouco sobre o espaço que eu ocupo, o espaço onde eu estou, né, e atuo, já uma militante nos movimentos sociais aqui em Alvorada, mas hoje concursada. Aliás, dia 8 agora eu faço 5 anos de IFRS, que não é pouca coisa, uma casa que é nova também, né, que o Campus Alvorada é da última fase, né, de expansão dos estudos federais, e vem numa luta muito grande para se constituir como um espaço de construção, de formação e de relação com a comunidade que nos acolhe. E aí a gente traz um pouco, o Vitor é nosso aluno lá, foi isso que eu falei que estava com saudade aqui, porque estamos todos muito saudosos, né? Nesse momento, o campus ele está com a portaria ainda de suspensão das atividades presenciais,
isso desde lá do início de março, mas a gente tem muito claro que o nosso papel ele é para além da sala de aula, ele invade outras perspectivas, outras formas de atuação, né, outras relações com a comunidade. E aí cabe muito ao papel da extensão, onde hoje eu atuo, né? Agora, esse ano, a gente teve uma troca no início do ano, e eu comecei a assumir a extensão, já uma extensionista que assumiu a extensão, um pouco essa relação, né? Que, para quem não conhece muito bem o que significa isso, extensão universitária, ou no caso, extensão dos IFRS, é toda aquela soma de ações que se faz para além do muro, né? Para além dos muros da instituição. Então, ele não necessariamente vai atuar somente com aqueles alunos ou com aquela comunidade, com os servidores, enfim, com aquelas pessoas que têm uma relação por matrícula, né, com a escola, naquela relação formal, mas ele vai fazer uma troca de saberes com a comunidade. Eu acredito que é sempre isso, assim, a gente, enquanto extensionista, a gente leva a instituição para o campo, leva para o território, e o território nos devolve muito em conhecimento e em capacidade de reprodução de novas tecnologias sociais, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está tentando buscar. E aí, nesse sentido, a gente foi como todo o mundo inteiro foi pego de surpresa, né? Tínhamos lá nossos planos, nossos projetos, né? Agora, no meio do ano, estaríamos envolvidos talvez em formatura, se não me engano, de cursos técnicos, já pensando na formatura do final do ano, né, Vitor? Ainda queremos muito, mas pego de surpresa, o negócio era preservar vidas, né? E aí, no preservar vidas, optou-se por paralisar todas as ações de atividades presenciais e começamos a pensar como que o IFRS vai dar conta e tem que responder a algumas funções sociais. O Estado tem que se fazer presente. E nós, de certa forma, mesmo que a gente tenha toda essa cara de escola, essa cara mais, né, das relações, nós somos Estado também, de certa forma, nós somos política pública. E política pública ela tem que estar, nesse momento, voltada para a comunidade, voltada para aquele que precisa de ajuda, para aquela, né? Enfim. E aí começamos a discutir internamente. O IFRS abriu algumas propostas, inclusive no formato de editais, né? Se repensou, inclusive, a questão financeira do IFRS. Então, se a gente não teria tantas possibilidades de fazer saída de campo, né? Porque está tudo parado. Não ia ter aluno indo para o exterior, né? Naquelas bolsas, né? Aquelas trocas, né? Que se fazem, enfim. Estudante que vai para o exterior, não necessariamente não é a nossa realidade ainda do Campus Alvorada, mas temos isso. Afinal de contas, somos 17 unidades de todo o IFRS, são mais de 20 mil alunos, né? E a gente consegue fazer os intercâmbios, consegue fazer as parcerias, e os próprios jogos do IFRS também, que é uma marca nossa anual, né, de encontro com todos os estudantes, todas as unidades, em algum espaço. Ano passado foi em Sertão, provavelmente seria de novo lá. Aí se resolveu utilizar, então, parte desses recursos para disponibilizar em formato digital e joga para a extensão, abre projeto. Projeto, o que significa? Vamos lá, escreve um projeto, uma finalidade, para que tu utilizaria esse recurso, apresenta esse projeto, traz uma parceria externa, faz interno, faz com o estudante, faz servidor, e a gente coloca esse recurso, repassa, e a gente coloca na mão de quem precisa, né? Algum tipo de ação, enfim. E nós tivemos... então, esse edital de combate à Covid foi uma primeira ação que foi feita, foi esse direcionamento. Em paralelo a isso, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque são projetos que estão rolando, e acho que é bem legal de dar até já uma prestação de contas deles. E, em paralelo a isso, os institutos federais também criam a comissão... eu não quero faltar o nome aqui, eu não queria errar o nome, mas é uma comissão permanente, uma comissão, aliás, de emergência, né, de combate ao Covid, tá, de ações. Então, nós temos um comitê local, exato é o nome, comitê local, né, enfim, de estratégias de combate ao Covid, onde tem aí os nossos vários colegas meus, técnicos, estão lá colocados, mais o diretor,
Hoje, mais uma professora também, que volta do seu doutorado e rapidamente se integra lá, porque nós temos que pensar a volta. Nós começamos, esse comitê ele tem a tarefa de dar conta agora e para o futuro, como é que a gente volta, né? E então, a primeira ação que se fez foi fazer um ofício e entregar para o prefeito do município de Alvorada e dizer: o Instituto Federal, o campus, o nosso prédio, a nossa estrutura, o nosso estacionamento, as nossas salas de aula estão à disposição do município caso haja necessidade, né, de algum tipo de ação de espaço físico, enfim. E estamos ainda, né, isso foi colocado, eu acho que é importante demarcar isso, porque não fomos chamados ainda a uma necessidade, mas estamos à disposição, inclusive na nossa página, naquilo que a gente tem, né, de espaço físico que está lá, né, para isso mesmo, para ser usado para a comunidade em defesa da saúde, enfim, em defesa de todas essas questões hoje, né, que estão colocadas. E aí, esse comitê, ele vem desempenhando uma tarefa muito importante, que é vincular todas as nossas ações, tanto da extensão, quanto o que está acontecendo aqui na comunidade, observar também números, estar atento à questão dos números, estar nos municiando com relação a quantos leitos de UTI tem disponíveis, enfim, trazendo todas aquelas estratégias e pensando aí junto com a gente de uma forma até bem qualificada mesmo, de como é que a gente vai estar organizado para retomar nossas atividades assim que for possível. E aí, voltando então aos editais, o Campus Alvorada apresentou, nesse edital que havia recurso para ajudar a comunidade, nós conseguimos muito rapidamente, foi muito rápido, foi 5 dias para escrever o projeto e vamos lá atrás disso tudo. A gente sabia que Alvorada, que é essa característica de uma cidade que é solidária, uma cidade que é atenta aos seus também, né? Já tinha alguns coletivos atuando, né? Então, tinham alguns coletivos que se organizaram rapidamente, professores, funcionários públicos, aqueles que puderam, começaram a ver começaram a procurar a forma de arrecadar alimento para atender pessoas em vulnerabilidade, porque, enfim, a fome está aí, a fome está colocada, já estava antes, só que agora de uma forma muito mais complexa, né, muito mais presente. Aí, nesse sentido, a gente acabou abraçando 2 projetos, 2 coletivos que já estavam atuando no município, possibilitando para eles também a entrega de cestas básicas. Então, com o nosso recurso, nós compramos as cestas básicas e estamos entregando ainda junto com os coletivos. Um dos coletivos é o Colabora. Eu vou pecar que eu não estou com o nome aqui, eu não imprimi o material, mas acho que o pessoal que for procurar no Facebook já consegue perceber ali, né, que é uma ação bem importante que está acontecendo com vários parceiros. O pessoal do nosso pré-vestibular popular Minervino, que está lá com a gente, está nessa pegada, né, o Motivação está nessa pegada, o Colégio Brigadeiro, os outros professores, Salgado Filho, enfim, tem um grupo muito grande de amigos, principalmente parceiros nossos, né, que estão atuando nisso, e a Demilde, que é a nossa assistente social, né, lá do campus, e a gente sabe que ela não ia ficar fora dessa, foi ela que submeteu o projeto, então essa possibilidade de apoio mais, né, com relação à compra de cestas básicas para o Colabora, e o Colabora está fazendo todo o outro papel, né. E o outro edital, o outro projeto aprovado foi o As Guria, que eu, no caso, submeti. São algumas, já é também um coletivo que estava organizado, que já estava começando a trabalhar com um pouco mais de olhar com relação às mães solo, né, muito voltado para a mulher que trabalha, enfim, e cuida dos seus filhos, né, e não tem outro recurso. Começou nas estratégias de tentar ajudar essas pessoas a fazer o tal do cadastro, aquele do governo, para tentar conseguir a assistência, aquela que para muitas não chegou, né? Para quem precisava, muitas não chegou mesmo. E essas mulheres, pensando assim, como mãe solo, tem bebê, é fralda que tu tem que ter, é leite que tu tem que ter, não é tranquilo. E muitas trabalhavam com o quê? Era doceira, vendia doce, trabalhava de manicure, fazia faxina, né? Então, isso tudo parou, e essas pessoas ficaram totalmente sem aporte, e aí veio essa ideia, esse coletivo,
eu me somei ao coletivo na questão do projeto, né? Mas no final acabei que eu estou abraçada junto com elas ali, cuidando da questão de tentar conseguir roupa, doação de roupa para criança, para fralda, tudo. Então a gente está se abraçando na cidade, né? Com relação a tentar buscar as ações que apesar a prefeitura ela tem lá seu papel, tem cumprido seu papel, acredito, a gente não consegue acompanhar muito, mas que a gente sabe que também não seria o suficiente, né? A gente está tentando buscar uma parceria mais próxima aí com o CJ, né? Que eu acho que e foi muito por conta desse convite. Esse convite veio muito nessa caminhada. A gente está tentando fazer está se namorando faz um tempo, né, com o CJ aí, para ver se a gente consegue fechar mais parceria, porque estamos no mesmo território. E quando eu digo território, nós estamos numa parte de Alvorada que, por acaso, talvez seja onde está a maior área de vulnerabilidade, né? Que é próximo ao Umbu, 11 de abril, Tijuca, enfim, as ocupações estão ali no nosso entorno. Então, a gente não podia fugir dessa briga, né? E aí a gente vem provocando as instituições aí locais para buscar, para se juntar, né? Para fazer algumas redes, né? Então, um estica o braço um pouquinho mais, o outro estica o outro, se der, encosta a mão, encosta os dedos, não der, se der para pegar a mão toda, se der para se abraçar, todo cuidado por causa do isolamento, mas a gente está indo assim, né? E tem feito bem, tem sido bem legal, assim, porque acaba que a gente não está fazendo alguma coisa, né? A gente não está parado, a gente não está vendo o tempo passar sem atuar. Uma outra coisa que a gente tem feito, só para concluir, que eu acho que eu não quero me alargar porque a gente tem pouco tempo, né? A gente também fez uma ação, isso veio pela reitoria, né? Uma parceria pelo comitê, e me chamaram para discutir um pouquinho sobre uma questão do TNT. A gente sabe que a Alvorada, nós temos muitas costureiras, tem um braço grande da comunidade que trabalha com costura e que estava parado, enfim, ou que está fazendo ações até de fazer máscaras, né, de produzir máscara para distribuir, né, para a comunidade. A gente meio que associou algumas ações e veio para nós uma doação de TNT importante, aliás, compra de TNT pela reitoria e distribuiu para alguns campi. E nós já solicitamos também a compra de máquinas de costuras que possam ser levadas para a comunidade. Um dia vai lá para a Associação de Moradores de Estela Maris, vai lá para a Estratégia de Saúde de Aparecida, vai para a UAMA, né, União de Associações de Moradores de Alvorada, vai aí para o CJ, vem aqui no campus. Então, a gente vai fazer algumas ações de produção de máscaras para doação para a comunidade, né, uma parte de doação para a comunidade, outra parte também para nós, para a gente ter aí uma quantidade de máscaras que a gente possa, né, na volta, quando for alguém nos visitar, que queira, que precise ir lá no campus e não tenha, que ela possa sair com a sua máscara, que possa entrar. Então, a gente está fazendo, de tudo a gente tem feito uma limonada, né? Daquilo que aparece, daquilo que nos é oportunizado, a gente tem tentado abraçar e tem tentado dar conta. E isso traz uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de projetos futuros que vocês não têm ideia, né? A gente já começa a sonhar grande, a gente já pensa em que isso possa ser exatamente, talvez, a nossa projeção rapidamente para um campus que vai ter que se voltar para formação em geração de renda, em trabalhar cooperativismo, associativismo, porque não vai ter emprego para essa gente toda. E isso vai nos atingir em cheio também. Então, a gente vai ter esse papel, é uma tarefa que a gente assume não gostaríamos, porque eu acho que a gente poderia estar dedicando um pouco mais para outras ações, mas agora, nesse momento, eu digo não gostaríamos porque não por esse motivo, não pela razão que vai ser, né? Não pela motivação agora, mas a gente sabe que isso impulsiona e principalmente dá bastante trabalho. Reunir, conversar, dialogar, trocar, essa é uma coisa que é boa de fazer, mas ela dá uma certa consistência e a gente ainda precisa pensar e nos organizarmos, inclusive, para a volta, em função do espaço físico e de tudo mais, né? Que a gente sabe que mudam protocolos e tal. Mas eu acho que eu passei
fiz algum né, deu para dar uma ideia mais ou menos quais são as ações, do que a gente está fazendo, né? Eu acho que eu quero ouvir um pouco do pessoal também, porque eu acho que é importante até para a gente poder fazer essa troca. Do meu projeto, só para colocar assim, para finalizar, do ES Guria, nós já entregamos 85 cestas básicas, daquelas que a gente já adquiriu. E quando a gente entrega a cesta básica, a gente entrega junto, um kit de recém-nascido, eu não sei mais o que, a gente está pegando doação de mais coisas junto com o projeto, né? Então, sempre entrega um pouco mais. A CUFA foi parceira também, cedendo um pouco de os Vale Gás, né? Que é um projeto que a CUFA tem, né? E que aqui em Alvorada ela foi parceira do ES Gurias, então também essas mães puderam, quando recebiam, muitas vezes não recebe o kit de alimentação, mas tem o gás, né? E aí como é que faz a coisa, né? Então a gente está se abraçando, e enfim, né? Acho que é isso que a gente tem nesse momento, assim, que eu me preparei um pouco, assim, da lembrança, um pouco do que eu gostaria de falar, do que tem sido feito, e também dizer que outras coisas acontecem em outra instância, né, que é a questão, continua o sarau do IFRS, o Grêmio Estudantil, vem tocando o sarau, né, Vitor? Porque isso alimenta a alma, né, encontrar os nossos alunos, a gente se encontrar, a gente trazer as ideias, a gente chorar um pouco, a gente rir um pouco, isso faz parte, isso nos traz é extremamente necessário, então os nossos espaços têm que ser mantidos. Tem alguns projetos, tipo Som e Música em Tempos de Pandemia, vai sair agora, o professor Marcelo, né, que é o nosso coordenador de pesquisa, que é da área, da área do som, enfim, vai estar trabalhando isso e vai estar aberto à comunidade, a gente vai mandar convite, porque acho que vale a pena, é online, né, mas é importante porque isso nos qualifica e nos mantém também ligado no que está acontecendo aí no mundo. Tá? E demais, só queria dizer que da minha historinha ali, como é que é o meu releasezinho, faltou, né? Eu faço minha culpa, né? Feminista, antifascista e antifascista. Tá certo, então. A gente tem uma perguntinha rápida aqui. Fala. Sim, uma pergunta do público. Pergunta da Kelly Kissel, para a senhorita Adriana. Como é feita a doação para a comunidade? Tá. Então, a gente tem feito um cadastro da doação dessas cestas. Ela veio, como eu falei antes, a partir dos projetos que estavam já acontecendo. E esses fizeram cadastros. O Colabora tem utilizado o cadastro do CRAS Cedro, né, que é um centro de referência de assistência social daquela região ali. E o ES Gurias reuniu, a partir já existia, então eles estavam fazendo contato com a comunidade a partir das redes sociais. Elas tinham lá já uma listagem de algumas mulheres que elas conseguiram reunir. Naquele primeiro momento tinha, acho que mais de 200 mulheres, né, que estavam nessa função da questão da renda básica, de tentar acessar a renda básica, né, essa ajuda do governo, enfim, que não estavam conseguindo, porque elas também têm o apoio de advogados, psicólogos, nesse grupo reúne outros, né, e aí, então, essas cestas básicas, elas vieram e foram direcionadas exatamente para essas mulheres. E o mais interessante é tu perceber que tu chega para uma e diz assim, olha, como é que tu tá? Não, eu ainda consigo. Passa para outro que precisa mais. Então, esse cadastro foi feito por esses ativistas de ação da comunidade e que foram cadastrados nesses projetos. Eu esqueci de dizer só, acho que isso é extremamente importante, senão vou ouvir, que o IFRS ele não deixou de pagar assistência estudantil, né? A gente tem um recurso que é passado todo mês para os nossos estudantes, daqueles cadastrados em grupos de vulnerabilidade, grupo 1, 2 e 3, e ele normalmente está vinculado ao aluno estar em sala de aula, né? Então tem que comprovar, né, Vitor? Presença mínima não pode faltar, né? Isso é uma forma de manter o aluno em sala de aula, muitas vezes, né? Porque às vezes esse valor ajuda numa passagem, ajuda numa compra de um lanche, ajuda, enfim, né?
E aí foi uma das primeiras discussões também se isso ia ser paralisado ou não. E de pronto o IFRS disse, não, nós não vamos parar, a assistência estudantil vai continuar independente do aluno estar em sala de aula. Depois a gente vai justificar, mas que agora, esse momento, é necessário porque ajuda, de alguma forma, é uma ajuda que chega mais para esses alunos. E também, mais ou menos em torno de, a gente fez um levantamento junto com o Grêmio Estudantil, assistência social do campus, e percebemos ali em torno de 20, 25 alunos com famílias realmente em situação que mesmo a assistência estudantil não seria o suficiente, né? E para esses nós estamos comprando com o recurso da merenda escolar, estamos comprando kits de alimentos da agricultura familiar, né, que é lá do assentamento, e estamos entregando nas casas desses alunos, né, porque é mais uma forma, então semanalmente eles recebem mais também alguma coisa em alimentação para poder dar conta aí desse período. Mas aí, respondendo a quem perguntou, para nós é complicado dizer assim, que a gente teria agora como fazer um novo cadastro. Não, a gente não tem. Mas eu acho que daqui a pouco, se procurar, e eu sugiro até, porque esses coletivos que a gente apoiou no nosso edital, eles se mantêm para além do edital. Eles não estão só no edital, né? Eles podem, daqui a pouco a gente pode ver de um dos coletivos estar abraçando, se for o caso, né, alguma situação aí que seja colocada de uma família que esteja precisando, né. Para dizer também que os dois coletivos, eles têm assistentes sociais lá, que de forma voluntária, no caso do Colabora tem a Demilde, no meu caso tem mais a Cláudia, que fazem um pouco desse papel, porque cada vez que chega uma informação de uma família que precisa, a gente dá uma olhada, vamos ver, realmente precisa, como é que está a situação, né? E aí tenta dar transparência no máximo do que a gente está fazendo, né? Prestar contas aí, enfim. Então, para dizer que esses coletivos, o recurso do edital, ele era fechado, ele tinha um valor que se encerra a partir do número, né, de X de itens que foi adquiridos. No meu caso, foram 105. Então, até hoje, à tarde, sido entregue 85, né? E já tem, naquele cadastro, tem as outras mulheres que já estão aguardando essas cestas. O que vai acabar acontecendo? Vai terminar o edital, vai terminar o nosso, e nós vamos continuar, aí não o Instituto Federal, mas eu, como ativista social, e as outras pessoas que não são necessariamente vinculadas ao IFRS, vão continuar fazendo essa ação. Vão buscar edital aqui e ali, vão buscar ajuda, doação de empresa, né, para tentar atender essa comunidade, né? Mas principalmente, pelo que eu sei, na questão do cadastro de alimentos, me parece que tem aí uma possibilidade da prefeitura estar fazendo esse cadastro, tem sido reforçado isso, eu tenho acompanhado pelas redes, né, também não posso dar garantia porque não é o nosso caminho, não faço parte da administração municipal, mas eu sei que também existe aí essa possibilidade. É que às vezes a informação fica tão velada, tão escondida, que as pessoas, quem mais precisa, não consegue receber a informação. Isso que eu acho que é o grande, né, é o que a gente tem que dar jeito. Comunicação é a coisa toda nesse papo. E aí a comunicação é a comunicação positiva, né? Não os fake news, não as coisas aí que atrapalham e não ajudam, né? Verdade. Isso daí, falando sobre auxílio também, é uma coisa que, por menor que seja, ajuda a pôr a comida na mesa de muitos alunos da DEF. Enfim, né? É verdade. Passando então para a senhorita Natiele Fagundes, que veio falar para nós sobre o empoderamento da mulher negra. Isso. Conta aí. Me fala aí como é que vai ser a dinâmica, como é que tu quer fazer. Sei lá, tipo, se tu quiser, sei lá. Sei lá. Não. Peraí. Pergunta. Rapidinho, só uma pergunta aqui. Da Amanda Martins Teixeira, para você, Natiele Fagundes. Explica para nós, então, sobre empoderamento negro e por que o empoderamento da mulher negra incomoda tanto a sociedade. Difícil, né?
Por que o empoderamento da mulher negra incomoda tanto na sociedade? Eu acho que o fato da mulher negra se aceitar, se amar, se respeitar, lutar pelos seus direitos, puxar umas às outras e formar esse coletivo de mulheres unidas que estão conscientes, estão lutando pelos seus direitos, que querem equidade, né? Não querem estar acima, querem estar... Isso incomoda muito, porque nós fomos ensinadas não a nos amar, né? Nós sempre fomos ensinadas que o outro era melhor que nós, que a nossa pele era feia, que o nosso cabelo era feio, que tudo em nós era um problema, né? E agora essa geração que está se amando, se respeitando e tá botando a sua voz e dizendo, não, isso não é assim, não é porque era assim antes que vai continuar sendo, incomoda muito, porque a gente tá revolucionando, né? A gente tá quebrando essa barreira entre o que era normal e o que a gente está mostrando que não é porque era normal que é o certo. Eu acho que esse é um dos principais porquês que o empoderamento da mulher negra incomoda tanto a sociedade hoje. Isso daí agora sim, pensando, eu queria que tu falasse para nós, então, da tua história. Tipo, como que foi a tua caminhada até aqui hoje, conversando com a gente e tudo mais. Como é que foi? Foi difícil? Foi tenso? Então, Muito eu me criei aqui em Alvorada, moro em Alvorada, né? Eu moro aqui na Formosa. E eu sempre tive grupos de amizades com pessoas brancas, né? Então, eu era a amiga negra do grupo, eu era uma das poucas negras da sala, quando eu estudei em escola privada até um certo ponto. O racismo me tirou de lá, né? Fui para a escola pública e estudei em uma universidade privada, né? E isso sempre me incomodou, de não me ver nem nos meus colegas, nem nos meus professores, principalmente na universidade, né? Então, quando a gente se formou, eu e mais uma outra amiga minha, a gente sentiu essa necessidade de... Porque a universidade, ela é muito teórica, né? É tudo muito lindo lá dentro, todo mundo luta, todo mundo é a favor de todas as causas, da causa LGBT, da causa negra, da causa indígena, tudo muito lindo lá dentro da academia, né? Mas essa luta ali fica lá naqueles corredores, não sai dali. Então a gente via essa necessidade de criar algo e de fazer algo por nós e pelo nosso povo, né? Então a gente criou o projeto Preta Sim, Moreninha Não, que a princípio era para ser só uma página onde a gente escrevesse sobre história, a gente escrevesse sobre representatividade, a gente falasse sobre a nossa luta na sala de aula, né? Eu trabalho em escola privada, a minha amiga que faz o projeto junto comigo, não, ela trabalha em um centro também, então nós vivemos duas realidades completamente diferentes de sala de aula, né? E a gente queria colocar isso em textos fáceis, que fossem de fácil acesso ao público, né? Porque muitas vezes as coisas que a gente fala no projeto, lá na página, é muito óbvio para muita gente. Mas muita gente chega pra gente e diz, nossa, eu nunca imaginei isso, sabe? E as pessoas dizem, nossa, mas vocês estão falando sobre isso de novo? Ah, estão falando sobre a solidão da mulher negra. Ah, estão falando sobre empoderamento. Ah, estão falando sobre Djamila. Estão falando sobre isso, sobre aquilo. Mas tem muita gente que não conhece, né? E a nossa intenção era exatamente essa. Trazer aquilo que parece muito óbvio para o meio acadêmico, muito óbvio pelos corredores da universidade e colocar para quem realmente precisa, né? Para colocar, para ajudar a formar o ser negro, né? A pessoa se ver negra. E até o nome da página, eu fiz um estágio de inclusão, né? Que também é uma área que muito eu sou apaixonada pela área da inclusão também. E eu fiz um estágio de inclusão numa escola aqui de Alvorada. E a Maria de Lourdes, que faleceu agora em
em janeiro, uma professora maravilhosa, ela dava aula nessa escola. E ela estava falando sobre Semana da Consciência Negra com os alunos. E eu era estagiária. E eu cheguei na hora do recreio e eu fui abarrotada por alunos negros que disseram: Dora Nath, tu nem sabe, Dora Lu falou uma coisa absurda na aula e não sei o quê. Eu falei: gente, mas o que aconteceu? Ah, ela falou que tu é preta. E aí eu fiquei: sim, mas eu sou preta. E eles: não, cara, tu é moreninha. Eu falei: não, a gente precisa fazer alguma coisa que ajude com que essas crianças, além de me ver como preta, por eu ter a pele mais clara, né, também se enxerguem, né, que eles criem essa consciência de se ver negros e se amar como negros. E eu acho que esse é um dos principais motivos do nosso projeto, assim. E como a Adri falou, a gente estava cheia de ideias para esse ano, cheia de ideias de oficina, nós fazemos oficinas e tudo mais, e as nossas oficinas são gratuitas, a gente vai nos lugares fazer oficinas gratuitas, a gente não cobra nada, e aí veio a pandemia, né? E aí, o que a gente vai fazer para levar o que a gente iria usar nas oficinas para a internet, né? Porque é aonde o jovem tá, o jovem que tem acesso, né, à internet, passa a maior parte do tempo, que é nas redes sociais. E as mães também, com crianças pequenas, então a gente resolveu fazer contação de histórias, que é o nosso projeto agora online, que a gente faz contação de histórias, com histórias voltadas à temática negra também. E a gente está se reinventando a cada momento agora, na pandemia, tentando, né? Para mim ir embora? Posso ir embora. Então, no começo tu acabou falando sobre o caso de racismo que acabou te tirando da escola e tudo mais. Eu queria saber se tu podia falar um pouco sobre, se tu se importaria e tudo mais. Não. A minha professora da segunda série era completamente racista comigo. Eu era a única aluna negra do turno da tarde na escola, numa escola privada aqui de Alvorada, que eu prefiro não dizer o nome. E ela era muito racista comigo, assim, muito. E eu lembro, tinha 8 anos na época, e eu lembro que foi eu sempre quis ser professora, né? E foi um dos motivos que eu, com 8 anos, uma criança de 8 anos, falei: eu vou ser professora para ser uma professora diferente do que ela é. Ela não dava bola para as minhas atividades, me tratava super mal, fazia um terror psicológico absurdo comigo, assim, que hoje eu, como adulta, consigo entender que era terror psicológico com uma criança de 8 anos, assim. Então, eu agradeço ela ter feito isso comigo, porque hoje eu sou a professora que eu sou hoje, para não ser a professora que ela foi em 2002 comigo. Né, filtrou o que ela te ensinou, entre aspas, assim. Oi? Filtrou o que ela te ensinou, entre aspas. Exatamente, ela me ensinou o que não ser em sala de aula. Tem uma pergunta agora, vamos dar uma olhadinha. Coeso, pergunta para a Natiele: como você vê pretos e pretas que não aceitam a sua negritude? Olha, eu não tenho como julgar, né? Porque eu acho que o processo de se aceitar como negro é um processo bem difícil. Eu me empoderei velha já. Eu não fui uma adolescente empoderada. Eu olho essas adolescentes de hoje e eu sinto um orgulho gigantesco, sabe? De ver essas meninas que super têm orgulho da sua pele, que têm orgulho do seu cabelo. Então, eu não tenho como te dizer assim, como eu vejo eles. Eu acho que eles vão passar por esse processo. Eu espero que eles realmente passem por esse processo, porque não é fácil tu sofrer diariamente, tu sofre com racismo na rua, às vezes dentro de casa, dependendo, né, de como é que é a situação familiar. Então, não tenho como julgar, assim, mas eu acredito e espero que essas pessoas consigam passar por esse processo de aceitação, que também não é fácil, né, e de luta também, né.
É um negócio tenso mesmo. Por exemplo, eu também foi uma coisa parecida contigo, assim. Não a história inteira, mas o começo aqui. Me criei com um círculo de amigos brancos, sabe? Uhum. E aí, tipo, eu fui me enxergar como negro, assim, agora, sabe? Tipo, começo do ensino médio e tudo mais, as coisas acontecendo, daí tudo foi batendo na minha porta, eu fui enxergando tudo que foi acontecendo, assim, aí do nada, pum! Eu sou, tipo, eu não sou como os meus amigos brancos e tudo mais, tipo, então as coisas não vão ser iguais para mim, sabe? Não vão Exato. ser tão assim para mim quanto são para eles. Não digo, tipo, no sentido de ódio aos brancos, sabe? Mas, tipo, é a realidade, sabe? Tipo, não vai ser a mesma coisa para mim como é para eles. Não, é muito bom a gente ter essa consciência, né, de que a gente, quando a ficha cai, não é fácil e dói, né? De que por que a gente não vai ter os mesmos direitos que eles? Por que as coisas não vão ser fáceis para nós do mesmo jeito que é para eles, né? Isso é dolorido, né? Dói, mas eu acho que quando a ficha cai e a gente levanta a cabeça e diz, não é porque é assim que a gente vai aceitar que tenha que ser assim, dá aquele estalo, né? Verdade. Então, não acredito que seja isso por enquanto, tá? Não vamos terminar ainda a entrevista aqui, a conversa. Mas eu vou passar para o senhor Rafa Rafuage. Veio para falar aqui conosco um pouco sobre o impacto do CJ na periferia em tempos de pandemia. Beleza, pessoal? Um prazer estar com vocês aí. Se nosso tempo estiver acabando aí, me dá uns minutinhos para poder falar, tá? Agradeço o convite mais uma vez, poder falar sobre o CJ, poder falar sobre esse importante projeto que é uma política pública do estado do Rio Grande do Sul. É uma felicidade, tendo em vista que não é todas as comunidades que têm um CJ. A gente sabe da importância que é um CJ dentro de uma comunidade, um projeto voltado para as juventudes. Justamente, né, foi falado sobre política pública no início da nossa live aqui, e é justamente isso, as políticas públicas nascem, né, visando resolver problemáticas que ainda não foram sanadas na sociedade, né, problemáticas essas N, seja essa voltada específica com esse recorte de juventude, mas outras tantas que a gente poderia citar, como inclusive a relação das cotas para a inclusão de negros e negras nas universidades, entre outras coisas. Então, é muito importante que a gente tenha a noção que o CJ ele é uma política pública, e eu acho que toda a comunidade deve conhecer como funciona o CJ na prática, que teve um financiamento do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, do qual presta uma consultoria dentro do POD, mas que esse financiamento busca se estender, porque nesse ano ele chegaria ao fim, né, do contrato que mantém de pé esses centros, e justamente a ideia é fazer com que esse contrato se estique, e muito mais que isso, que a gente encontre parceiros na iniciativa privada, na iniciativa da sociedade civil, para que entendam a importância e mantenham de pé esses centros nesse espaço. Falo isso por quê? Porque eu também faço parte de uma casa do hip hop em Esteio, que é uma política pública independente, que, por exemplo, também busca sempre financiamentos, né, para que esse projeto se mantenha de pé, atendendo às juventudes. E a gente sabe que nesse momento de pandemia, ainda que hoje está em votação, na verdade, a Lei Emergencial da Cultura, que visa distribuir 3 bilhões para todo o país, justamente para os fazedores de cultura, essa lei que foi puxada por uma mulher preta, a Benedita da Silva, que está hoje na mão de um homem negro, que é o senador Paim, dentre outros senadores que estão também na linha de frente lá no Senado agora, para que essa lei seja aprovada, mas é justamente fazer entender que o papel do CJ na comunidade justamente é esse, de trazer debates importantes, seja como esse, mas também construções que dão resultado e dão impacto na vida de todos. E isso eu falo em relação, propriamente dito, dos jovens, das famílias, da comunidade que está ao entorno, do IFE que está ao entorno, né, dos coletivos, como o da Natiele, como a iniciativa da Natiele, que estão ao entorno e fazem parte pertencentes ao mesmo território que onde está o CJ, que nesse caso, a Alvorada. Eu acho que isso é super importante, e é importante que a comunidade entenda
né, que uma política pública ela também só se efetiva quando a gente vai lá e traz elas para os nossos braços, né, e ocupa, nesse caso o CJ está recebendo um prédio novo, né, e vai ser inaugurado esse prédio novo, e para que ele não vire um elefante branco, vocês têm que ocupar esse prédio, tem que levar o máximo de iniciativas lá para dentro, né, que a comunidade ocupe esse prédio e justamente faça acontecer e dar vida a esse centro da juventude que é tão importante aí no território de Alvorada. Tá certo, então. Eu queria que tu falasse para nós um pouco da história da Casa de Cultura do Hip Hop, se tu se importar assim. A Casa do Hip Hop ela nasce de uma ideia em 2012, visando não só trazer um projeto de cidadania para a cidade de Esteio, mas um case que pudesse se referenciar em outros cases e ter exemplo para outros cases que pudessem nascer a partir dele. Em 2017, a gente então conseguiu um espaço fruto de uma parceria entre movimento social, no caso a cultura hip hop, e uma proprietária, a dona Flora, que cedeu o espaço da casa onde é a Casa do Hip Hop hoje. A casa tem 3 anos, hoje a casa ela é a maior da América Latina, tendo em vista o tamanho do nosso espaço, são 1.700 metros quadrados de área, e nisso a gente conseguiu desenvolver uma metodologia de trabalho, uma tecnologia social, como a Adi disse no início, justamente que trouxe à tona uma nova forma de fazer um projeto, que é justamente esse, sustentável, autônomo na sua independência financeira e justamente também com esse saber que traz da ótica do Sul Global, traz a ótica dos vencidos e não dos vencedores na escola, não dos vencedores na história, né, que foi contado na escola e não foi contado para a gente a história dos vencidos, para que a gente pudesse fazer um contraponto, né, histórico, seja no território onde está inserida a Casa do Hip Hop, mas muito mais que isso a nível de Estado. A Casa do Hip Hop, ela deu condição da gente fazer diversas ações que levaram à tona trabalhos, por exemplo, como o Manifesto Porongos, que eu lancei em 2016, e indico para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam, outros tantos trabalhos que a gente lançou via casa ou via pessoas que compõem a casa. Isso foi muito importante. Então, hoje a Casa do Hip Hop é uma política pública independente. A gente tem feito assim em outros territórios, formatando um trabalho de rede. E a gente fala de solidariedade. A solidariedade ela tem que existir a todo momento, né? Tem que existir não só nos momentos de dificuldade, mas principalmente nos momentos que a gente está bem, que a gente pode sim conectar frentes e fazer com que essas frentes abram espaços maiores e oportunidades maiores, né? Então, a Casa do Hip Hop ela tem agido assim, trabalhado dessa maneira. A nossa ação solidária hoje é o programa Hip Hop Alimentação, de uma maneira muito mais assistencialista nesse momento, tendo em vista, né, que a periferia foi assolada pelo coronavírus, principalmente como foi trazido a questão da fome, material de higiene, inclusive com as fake news, que vetaram muito assim a questão da prevenção e espalho do contágio. Isso prejudicou muito, tendo em vista que esse desgoverno do Jair Bolsonaro tem prejudicado demais as periferias. Então, é interessante que a gente pense como fazer desses espaços de distribuição de conhecimento e fortalecimento de lideranças emergentes ou existentes, né, e que esses espaços eles se constituam de uma maneira muito plural e coletiva para que tenha êxito nas missões comunitárias. Certo, então, Rafa, temos uma pergunta aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Curioso para ti, Rafa. Como o rap e o funk podem auxiliar os jovens de comunidade carente? Então, acho que o rap e o funk são as linguagens mais próximas da juventude, que dialogam diretamente, que são fáceis de assimilação por jovens, né? E eu acho que a cultura hip hop, que é a cultura do qual eu pertenço, talvez seja a maior ferramenta hoje de interlocução com as juventudes. E eu acho que é muito importante que cada projeto que trabalha a questão social, cidadã, socioafirmativa, como é a NCJ, socioprofissional, tenha na sua grade curricular ou na sua grade de troca de saberes pessoas ou elementos do hip hop incluídos na sua agenda, né, cidadã ou agenda formativa, para que se tenha condição, inclusive, de um impacto e alcance muito maior do que se pretende fazer no trabalho. E eu acho que o funk, por vezes, ele é muito criminalizado, né, e a gente sabe, a gente poderia abrir o debate aqui, o funk, ele faz apologia a isso, faz apologia àquilo, fala mal disso ou daquilo, daquela ou daquele. E muitas vezes o funk, que é feito por irmãos nossos, seja de cor, mas irmãos nossos também de periferia, né? Esse funk, muitas vezes, a letra de um funk que traz a relação sobre sexo, sobre questões atreladas a esse universo, muitas vezes estão denunciando ou estão pedindo socorro também, e muitas vezes quem deveria
ter esse senso de sensibilidade, não tem e acaba criminalizando, mas está pedindo socorro porque lá na escola precisa ter uma aula de sexologia que fale sobre as questões das doenças sexualmente transmissíveis, fale das questões da prevenção da gravidez na adolescência, enfim, questões desse universo. E muitas vezes o funk acaba muito mal compreendido, né? E eu acho que não há uma relação diferente, a não ser essa, da gente defender as culturas urbanas, defender as culturas periféricas, culturas que partem do mesmo local de origem, que a gente pega o busão todo dia de manhã para ir trampar em algum lugar, e justamente essas culturas que têm revolucionado, através de vários nomes que eu poderia citar aqui, da cultura hip hop ou do funk, né, que nesse momento estão fazendo ações grandiosas. Eu, particularmente, irmão, nesse domingo eu acabei de fazer uma live que a gente arrecadou R$50.940, tá ligado? Para ser revertido em cestas básicas. Então, foi um show que reverteu tudo isso. E eu acho que é isso. Atores e atrizes da cultura hip-hop, do funk, da cultura urbana, estão se colocando à disposição da sociedade e estão chegando onde muitas vezes nem o Estado, nem o município estão chegando. Pois é, fazer mais do que o que os outros que deveriam estão fazendo, tá ligado? Tipo, eu também faço uma ligação direta de, tipo, o hip-hop e o funk, por terem sido criados na periferia, fazem uma ligação direta com a criminalidade. Vai entrar pro funk, putz, vai entrar pro mundo, sei lá, da criminalidade, vai virar ladrão, alguma coisa assim. Sabe? Mas, então, temos outras perguntas aqui. Coeso, para ti, novamente, Rafa. Até que ponto a sua liberdade de expressão é respeitada na música em geral? Um segundinho. Depois eu queria fazer uma pergunta para Nath também. Uhum. Desculpa a intimidade, sim. Acho que o Rafa não ouviu. Não ouvi, desculpa. Pode repetir? Claro. Até que ponto a sua liberdade de expressão é respeitada na música em geral? Eu acho que a gente parte do princípio que tudo tem que se haver respeito. Pode não gostar da minha música, pode não gostar das coisas que eu trago em conteúdos nas minhas músicas, mas tem que existir o respeito. Por exemplo, quando a gente lançou o Manifesto Porongos, que é uma música que reconta a história da Guerra Farroupilha, a gente sofreu 3 ameaças de morte quando a gente lançou esse clipe. Eu não sei se tu já viu, Nathalie, se a Adriana já viu esse clipe ou esse trabalho nosso. Legal. A gente sofreu 3 ameaças de morte quando a gente lançou esse trabalho, né? Então, na verdade, parte de um contexto em que são pessoas que defendem uma cultura que até hoje prolonga a questão do patriarcado, a questão do colonialismo, as questões que estão atreladas a esse capitalismo selvagem, tá ligado? E eu acho que é muito interessante primeiramente o nosso povo, entender que sem conhecer a história, né, sem conhecer as nossas raízes, fica muito difícil da gente construir um futuro. Porque, obviamente, a gente sempre vai estar submetido a um pensamento eurocêntrico, colonial, um pensamento que nos quer justamente nesse lugar, né, de abaixo da linha da igualdade, né? Então, na verdade, a minha liberdade de expressão dentro do rap, ela só depende de mim mesmo, tá ligado? Eu não devo satisfação para ninguém, tá ligado? Se eu quiser escrever e denunciar um fato, eu vou denunciar um fato, entendeu? Obviamente, né, a sociedade, por vezes, enquanto racistas, fascistas e todos os istas que eu poderia citar aqui, né, praticam da ótica da violência. É só ver o caso do George Floyd agora nos Estados Unidos, que aconteceu com aquele homem negro, ou com o João Pedro e tantos outros negros e negras e jovens e não jovens que eu poderia citar aqui. Aquele pai de família que levou 80 tiros do exército, tá ligado? A sociedade em si prega muito a violência, e principalmente eles estão pregando muito a violência e com coisas que são fatos, não são achismos, né? Quando a gente denuncia alguma coisa, quando a gente questiona, quando a gente traz à tona um pensamento, uma outra visão, justamente são coisas que não são mais achismos, são fatos, são números, são dados estatísticos, né? E não dá mais para ser assim. Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Os protestos e, enfim, vocês estão acompanhando tudo que está rolando, né? O Malcolm X tem uma frase muito importante, que eu acho que é isso: não dá para confundir a revolta do oprimido com a violência do opressor, saca? E essa revolta do oprimido, né, ela tá dentro de mim, tá dentro de ti, das gurias aqui.
essa revolta dentro da gente. Obviamente, a gente ainda não explodiu, tá ligado? Mas tá na hora da gente ser ouvido. Por exemplo, em 2016, quando eu lancei o Manifesto Porongos, foi uma crítica ao legislativo do estado do Rio Grande do Sul para que alterasse o hino gaúcho, onde diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sendo que Oliveira Silveira, lá na década de 70, no Grupo Palmares e outros tantos que vieram depois deles, né, tem outras proposições, inclusive dizendo que povo que não tem virtude é isso, né, escraviza os outros. Então, essa relação, quando a gente fala de liberdade de expressão, né, a gente sabe que a gente pode falar, mas, infelizmente, a gente não tem que deixar de falar. Mas a gente tem que se cuidar cada vez mais, porque a violência policial, muitas vezes, outros tipos de violência estão pesadas, e se não houver uma intervenção pesada no sentido da gente construir pontes para que haja saída para todos, né, e não só para alguns, né, que uns sejam deixados para trás, e esses uns a gente sabe quem são, somos nós, pretos, pretas de periferia, infelizmente, legal, infelizmente ainda muita situação horrível, escrota, trágica, que vai nos gerar uma revolta imensa, ainda vai acontecer. Então tá na hora também da sociedade acordar, né, para letras de rap que fazem denúncias contundentes e reais, letras de funk, culturas urbanas, o CJ, o que a juventude do CJ está falando, e tá na hora não só de escutar, mas de botar na prática, sair da teoria e botar na prática. Não dá para ouvir. Não estou ouvindo, Vitor. Opa! Oi? Ouvindo agora? Eu lembro sempre da música do Djonga, que diz assim, tipo, vocês reclamam que eu tô sempre falando sobre isso, mas isso é sinal de que nada mudou, nem eu, nem o mundo, sabe? E isso daí é uma baita de uma crítica, tá ligado? Porque, tipo, a gente pega, fala, mas no fim acaba que não muda, tá ligado? Agora pega o caso do cara que pegou, tava no Uber e tomou... atiraram na esposa dele, e o cara pegou e levaram ele preso, tá ligado? Aí, tipo, levam ele, não perguntam nada, só levam, né? Vai preso, fica lá quase 2 semanas e aí depois sai. E aí? E os caras que estão dentro da delegacia pegam, continuam lá. Às vezes são afastados, às vezes não, mas, tipo, ser preso, ter a punição, ter tipo, alguma demonstração de que isso tá errado, tá ligado? Que isso não pode acontecer. Tipo, se tu continuar deixando assim, todo mundo vai continuar fazendo esse tipo de coisa, sabe? É um bagulho brabo mesmo. Pergunta pra Natiele Fagundes, agora é mim, mas eu queria que, tipo, tu explicasse mais sobre o projeto Pretinha Sim. Opa, Preta Sim, Moreninha não. Então, o projeto, ele começou com uma página, né, que foi aquilo que eu falei, que a gente queria mais, não fazer coisas físicas, mas mais virtuais, né, mas a gente começou o projeto em agosto do ano passado, ele é bem recente, só que em novembro, que é quando todo mundo lembra que tem que falar sobre o negro, né, nós fomos convidadas para fazer muitas atividades, assim, nós fomos para Santa Casa, nós fomos convidadas para fazer debates na biblioteca pública e tudo mais, e a gente sentiu essa necessidade de, não, vamos colocar o virtual no real, né, e aí a gente começou a fazer oficinas, a gente trabalha mais ou menos basicamente com oficinas, né, em escolas, em centros, aonde nos chamarem para conversar, fazer palestras com jovens, crianças. Eu trabalho mais com a parte das crianças, a Andressa fica mais com os jovens. A Andressa é a minha amiga que faz o projeto comigo, né? Eu trabalho com as contações de histórias. E é isso, assim.
A gente tá. O projeto é muito recente, né? A nossa luta, nós somos iniciantes na luta negra, como a gente diz assim. Mas o pouquinho que a gente sabe, a gente tenta passar para os outros, né? E aí. Ah, sim, daí tá passando a página. Eu fiz um videozinho ali falando das questões das hashtags, né? Porque agora todo mundo tá se preocupando com isso, mas até que ponto? Né? Até que ponto a hashtag Vidas Negras importam realmente, além do virtual, além da hashtag? Até que ponto as pessoas que postam essas coisas realmente se importam com... Porque aqui no Brasil, né, o negro é morto todos os dias. Daí acontece nos Estados Unidos e não estou diminuindo em nenhum momento o que aconteceu, foi um absurdo, né? Mas o ano passado, como o Rafa falou, um pai de família foi morto com 80 tiros dentro de um carro. E o que nós fizemos, né? Eu acho que a gente tem que problematizar um pouco essa comoção e militância seletiva de internet, né? E aí é isso, assim, a gente trabalha com temas, normalmente a gente escolhe um tema para a semana e daí a gente trabalha com músicas, autores, trazemos filmes, dicas de filmes, de literatura, normalmente de autores negros, né? Filmes voltados toda a nossa temática. E é isso, assim. E agora, com a pandemia agora, continua firme e forte ou tá ainda meio... A gente não tá fazendo as oficinas presenciais, né? Estamos mais trabalhando, jogando conteúdo mesmo, né? Debatendo muito, a gente trabalha muito nos stories, né? Que as pessoas... Quem sabe que as pessoas têm muita preguiça de ler textos, a gente sabe. Então, a gente trabalha com fontes que as pessoas consigam ter acesso e estejam passando ali e cliquem. E a gente pega imagens que chamem a atenção e é isso, assim. A gente tenta reinventar o projeto a cada momento, né? Sim. A gente está indo para os minutos finais já, mas eu queria fazer uma perguntinha para a Adri também. Rapidinho, assim, para saber como é que foi tua caminhada de, sei lá, do teu tempo de escola e tudo mais até aqui hoje. Rapidinho, sim. Primeiro, Vitor, é difícil falar rapidinho, uma pessoa que já está aí na caminhada muito mais. Eu acho que eu sou mais idade de vocês aí, ainda estou no lucro, estou na frente. Mas, assim, eu acho que assim, eu seria muito fora de contexto trazer uma coisa muito ampla. Eu acho que eu quero trocar com vocês exatamente em cima dessa temática, assim. Porque cada vez que a Nath estava falando alguma coisa, ou que o Rafa falou, eu me reportei à minha vivência, né? Eu, como já tive minha fase da juventude, já tive minha infância, e me vi também em vários momentos, só que num momento pior ainda, onde as portas, a discussão era velada, era fechada, né? E para falar a verdade, eu me lembro muito de ser assim, é uma pretinha de alma branca, é a pretinha inteligente, a melhor aluna da turma, nossa, ela vai ter futuro, né? Mas era aquele futuro que a gente sabe que é limitado, que não estão abrindo para a gente, a gente tinha um espaço, até aquele espaço ali eu iria, e não iria mais. Então, assim, eu vou fugir um pouco da tua pergunta, da toda a minha trajetória, mas a minha trajetória foi muito de ir até um ponto, parar, recomeçar, repensar, retomar, né? Eu quase me formei biomédica, saio da biomedicina, vou para ensino, aí volto para trás, aí estou buscando toda a minha formação de biomedicina para licenciatura em biologia, mas também não quero ir para a sala de aula, para a conclusão mesmo de uma formação, de uma etapa da minha vida, mas eu acho muito isso, da mulher negra que busca espaços e que muitas vezes está em alguns espaços onde não é esperado. Eu não sei se vocês conseguem perceber, quando eu ingresso há 5 anos atrás, quando eu ingressei no IFRS, logo em seguida eu fui para um espaço que as pessoas tomavam alguns sustos, ainda de ver uma mulher negra, eu era chefe de gabinete da direção, né, do professor Fábio, e muitas vezes eu pedi, olha, não tá legal, porque era muitas vezes quase que a mesma coisa que alguém dizia assim,
Quando viam, perguntavam, tua chefe tá aí, teu chefe tá aí, sabe? Não conseguiam perceber que aquele espaço ali era o meu espaço, talvez. Então, a gente vem... Só que o IFRS, ele tem muito... Isso vinha muito do externo. O IFRS, eu tenho orgulho de dizer que ele vem lutando contra a sua própria formação, porque ele não é uma formação... Ele é uma formação... não existe ainda nenhuma instituição pública que tenha uma formação totalmente... que combata o racismo estrutural, que combata todas as formas de racismo. Ele sempre vai existir, ou ele é velado, ou ele é aberto, ele vai impactar na nossa vida, mas ele vai trazer para a gente muitos desafios. Para o negro e para a mulher negra, o desafio é o tempo todo, né? Então, se tu não tem a formação, é pior ainda. E aí eu lembro que o Rafa trouxe a questão das cotas, né? E aí, naquela leitura ali, eu hoje presido a Comissão de Heteroidentificação do Campus Alvorada, né, que é o espaço onde a gente garante que a política de cotas, né, que é uma política que já existe, que ela seja realmente atendida dentro dos parâmetros, a partir da visão da comunidade negra, de quem é a pessoa de direito daquela vaga, daquele espaço ali. Então, a gente tem garantido isso. Acho que quando o Vitor entrou, a gente não tinha ainda essa formação. Isso o IFRS veio trazendo na sua maturidade, vem amadurecendo essas discussões e essas políticas, e a gente vem começando a fazer isso. Acho que faz 3 anos que eu estou nas comissões de heteroidentificação, então... Por mim, já passou quase que todos os negros e negras que ingressaram no IFRS, ali no Campus Alvorada, né? E a gente vem percebendo que existe, e agora quando entrou a pedagogia, foi bem importante. Hoje a gente tem muitas mulheres, muitos homens negros dentro do IFRS, na graduação, na licenciatura. Assim como a gente já tem também política para cotas indígenas, né? Acho que a gente também avança em várias outras ações, a gente vem trabalhando com outras políticas para acessar, para que esse perfil, né, ele comece a se vencer a partir por dentro da estrutura, pela porta da frente da estrutura, e não pelo favor ou porque alguém convidou e um teve mais vantagem que o outro. É que o que é direito, ele é para todos, só que o grande desafio é vencer isso tudo, e aí tu tem que criar estratégias. Então, para te dizer assim, que quando vocês falaram, eu me vi mesmo como uma menina jovem, a que chegou até um ponto, não avançou, voltou, parou, foi trabalhar, foi mãe muito cedo, com 18, 19 anos, né? Então, tudo isso tem uma leitura e tem todo um desenho que, se eu fosse botar no papel, iria muito longe, mas eu quero dizer isso, que é extremamente importante que a gente possa garantir nos nossos espaços a visibilidade para que as crianças percebam, né, que todo mundo é capaz, que a gente pode estar lá assim. Isso não vai ser fácil, ninguém vai dizer também que é fácil, vem que é capaz, não, no choro, ainda com muito choro, ainda é com muita dor, com muita força que a gente tem que entrar. E muitas vezes a gente tem que botar o pé na porta mesmo e dizer algumas coisas que as pessoas não estão preparadas ou não querem ouvir, né? E aí, quando a gente olha hoje tudo que está acontecendo no mundo, eu só lamento que eu, por várias questões, não posso estar na rua nesse momento, porque senão era lá que eu estaria, porque eu acho que está na hora da gente começar a ir para a rua, a exigir, né, que nós tenhamos realmente uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que dê as oportunidades para todos, né, enfim, né, quer dizer, dar ela não vai dar, que a gente possa conquistar esses espaços, né, que a gente possa garantir esses direitos, né. É isso. Tá certo, então, desculpa aqui, pedindo... Caiu. Tá me ouvindo aí? Sim. Quero deixar um salve, eu vou ter que sair aqui também, pessoal, tá acabando minha bateria aqui. Eu quero agradecer muito Pode Alvorada, eu acho que a Adri resumiu muito bem isso. A gente está atravessando a década internacional do afrodescendente, e é interessante que a gente se lembre que justiça, desenvolvimento, reconhecimento, como a Adri muito bem disse, isso nunca vai ser dado, né? Se a gente não conquistar e não batalhar para que chegue, justamente nunca vai chegar. Eu acho que essa nossa luta
por justiça, reconhecimento e desenvolvimento da população preta brasileira, ela tem que ser, essa manutenção e essa luta tem que ser permanente, porque não vai ser do dia para a noite. Infelizmente, a minha mãe sonhou com esse mundo melhor, e hoje a minha mãe tem 55 anos, e que Brasil que a gente tem, tá ligado? Mas eu espero muito ver isso em vida, tá ligado, mano? Sabe, gurias, eu espero ver isso muito em vida, que o meu filho, né, assim como o Luther King sonhou, possa ser julgado não pela cor da pele, mas pelo caráter dele, que a gente tenha uma sociedade justamente harmônica, onde a gente possa viver em paz, tá ligado? Que a gente não acorde todo dia na revolta, tá ligado? Que a gente não pense, mano, que para resolver o problema do racismo no Brasil vai ter que acontecer um haitianismo no Brasil, tá ligado? Então, que a gente consiga, sabe, deitar e acordar em paz e viver tranquilamente enquanto cidadão, não mais olhado por ser negro ou negra, tá ligado? Né, em relação à questão das violências múltiplas, mas ser visto como um ser humano. Esse ser humano merece respeito e tudo que a gente falou aqui. Obrigado. Eu queria agradecer também a todos. Valeu. Foi muito legal. Eu queria ter mais tempo para estar conversando com vocês mais, por causa que realmente foi muito aprendizado, sabe? Para mim, acredito que para quem está vendo isso também. Agora a gente vai encerrando já essa live. Muito obrigado por comparecerem, assistirem, mandarem perguntas, participarem. Muito obrigado a vocês também por disponibilizarem o tempo para virem aqui e falar com a gente, e contar um pouco da história, dos projetos e tudo mais. E acho que, no fim, é isso mesmo. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Gurias, foi um prazer, Gurias. Prazerzão estar com você. Prazer foi meu, Gurias. Estou à disposição, viu? Nós também. Tchau, Vitor. Fique com Deus. Tchau. Convite para vocês, Rafa, aparecer lá no IFE. Tá bom. Vamos lá, assim que der, vamos começar umas parcerias aí. Um abraço. Perfeito. Obrigada. Abraço, beijo. Beijo. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do índice, recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, Rafu Ágia do Sul, e aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Povo que não tem virtude, escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva da verdadeira história. Da folha e da glória, traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma. Que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano. Igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano. Desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar.
chega a rapar. E quem representa em destaque no livro não tá. É o traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado. Compreendi lá em Morongos, negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra.